Antes das guerras, antes das profecias, antes do inferno ser temido, houve um instante em que o céu tremeu. O inimigo que um dia foi luz subiu outra vez. Lúcifer, expulso, humilhado, arrancado da posição que ocupava, ainda recebeu permissão para atravessar o véu, não como soberano ou negociador, mas como alguém obrigado a falar diante do próprio Deus. A Escritura registra apenas 2 encontros assim. 2 momentos em que o acusador ousou permanecer diante da glória eterna. 2 instantes em que sua voz ecoou no trono e foi respondida pelo Altíssimo. Ali, onde nenhuma sombra deveria existir, Lúcifer falou, e o céu inteiro precisou ouvir. Depois disso, o caminho foi selado, o acesso destruído, e o cosmos jamais voltou a ser o mesmo. Agora, atravesse as fronteiras do invisível e veja o que realmente aconteceu nessas audiências proibidas. Porque a verdade que muitos esqueceram ainda respira no Vale da Redenção. O livro de Jó não começa com calamidade, nem com desastres caindo sobre a vida de um homem justo. Ele se abre em outro plano, distante de qualquer olhar humano, numa assembleia espiritual, onde seres criados para servir comparecem diante da glória eterna para prestar contas. Não é uma imagem simbólica, nem poética. É um cenário real descrito pela Escritura, uma reunião celestial, onde cada presença carrega propósito e significado. E é nesse ambiente que algo impossível aos olhos de muitos acontece. Entre aqueles que se apresentam diante do trono, surge Satanás. O texto não diz que ele foi convidado, nem que possuía honra para estar ali. Ele aparece porque sua presença foi permitida, convocada por um propósito que não nascia de sua vontade, mas da soberania divina. Ele chega como alguém obrigado a responder, não como autoridade em pé de igualdade. A cena por si só já fere diversas tradições construídas ao longo dos séculos. Satanás não governa um reino de fogo, não está confinado a um abismo isolado, nem reina sobre condenados. Ele aparece diante do Criador como alguém que vaga, observa, circula pela terra buscando feridas e sondando fraquezas, incapaz de agir sem ser confrontado por aquele que conhece seus passos. E Deus fala primeiro. Sua pergunta não nasce de ignorância, mas de exposição. De onde vens? É o modo como a luz revela o rastro da serpente. A resposta de Satanás é fria, calculada, quase desinteressada. Andar pela terra, rodeá-la, percorrer seus limites. Ele descreve movimento, vigilância, intenção. Aquele que caiu não dorme, não descansa, não permanece num só ponto. Ele ronda vidas, examina rotas, procura falhas. E diante disso, Deus menciona o nome que Satanás não gostaria de ouvir: Jó. Não é uma provocação, nem um desafio, mas uma revelação sutil e inevitável. Deus declara que viu o que o acusador pensou em silêncio. Jó estava sendo observado, sua integridade estudada, sua fidelidade testada pelos passos da serpente antes mesmo de o texto revelar qualquer tragédia. Quando Deus pergunta se Satanás considerou seu servo, está expondo aquilo que o inimigo tentava ocultar, o interesse oculto em destruir o justo.
É aí que o acusador mostra sua natureza verdadeira. Ele não debate, não elogia, não reconhece virtude. Ele acusa. Para ele, ninguém é fiel por amor. Jó só obedeceria por interesse. Sua devoção seria sustentada por bênçãos, não por caráter. Satanás insinua que o homem é frágil demais, egoísta demais, vazio demais para amar o Criador sem recompensa. Essa é a essência de seu ataque. Negar a integridade do ser humano, insinuar que toda fé é máscara, que toda devoção é fachada. A resposta divina não desmonta o argumento com discursos longos, mas com limites. Deus não cede à acusação. Ele permite uma prova. Autoriza uma ação específica, definida, estreita. Satanás pode tocar o que é externo: bens, ambiente, circunstâncias, mas não a vida do homem. Há fronteiras que o inimigo não atravessa, não porque não queira, mas porque não pode. O poder dele é real, mas nunca absoluto. A permissão existe, mas o controle é de Deus. Satanás sai do cenário celestial para executar sua intenção, e a terra se torna palco do que foi decidido no alto. O vento muda, a tragédia se aproxima, as perdas se acumulam. O inimigo age com violência contra tudo que Jó possui, mas não ultrapassa o limite imposto. A dor toma forma, o sofrimento invade, e mesmo assim, Jó permanece de pé. Não há maldição, não há ruptura, não há negação da fé. O acusador falha em sua primeira tentativa. O capítulo, porém, não encerra ali. A Escritura mostra um segundo encontro. Outra vez os seres celestiais se apresentam ao Senhor. Outra vez Satanás surge entre eles. E novamente Deus expõe o que ele tenta ocultar. Jó resistiu. A fé permaneceu. A integridade não foi quebrada. Satanás então lança uma acusação ainda mais profunda. Se tocasse o corpo, se ferisse a carne, se machucasse o homem em sua própria dor, então sim, Jó abandonaria Deus. Deus estabelece novos limites. Satanás pode afetar a saúde, mas não pode tirar a vida. E mais uma vez, o acusador precisa obedecer. A prova se intensifica. As feridas surgem. A dor agora é íntima, insuportável. Jó é levado ao limite da resistência humana. E mesmo assim, não maldiz o Criador. O primeiro encontro revela 3 verdades que moldam todo o conflito espiritual. Satanás nunca entra onde quer, só onde Deus permite. O acusador sempre direciona sua força para destruir a fé, não apenas o corpo. E toda ação do inimigo existe dentro de fronteiras que ele não controla. O mal é real, mas nunca soberano. A acusação é insistente, mas nunca final. Esse é o cenário que abre a história. Uma audiência celestial, um acusador derrotado que tenta abalar a integridade de um justo, e um Deus que vigia, sustenta, limita e revela o que está oculto. O primeiro encontro não é apenas uma batalha sobre Jó. É a exposição do papel do inimigo antes de sua expulsão definitiva. E, sobretudo, é o retrato de um Deus que não abandona, não perde o controle e não se cala quando a integridade de um justo está em jogo. A segunda aparição de Satanás não acontece numa assembleia celestial como a de Jó. Não surge diante de uma reunião espiritual ampla, nem se apoia na formalidade de um encontro onde vários seres se apresentam ao Criador.
Ela ocorre dentro de uma visão concedida ao profeta Zacarias, um acesso direto ao que estava acontecendo no mundo espiritual, enquanto o povo tentava se reconstruir após um período de ruína. Nessa revelação, Deus permite que o profeta veja aquilo que nenhum olho humano poderia testemunhar. O sumo sacerdote Josué, em pé diante do anjo do Senhor, enquanto Satanás se posiciona ao lado dele para acusá-lo. A cena não se abre com palavras do inimigo, ela se abre com presença. Satanás está ali, não como alguém que dialoga com Deus ou tenta negociar limites, mas como figura silenciosa à espera de um instante específico para atacar. Em Jó, o acusador falou diante do trono. Aqui, ele fala contra um homem. Não questiona o céu, questiona a identidade do sacerdote. Sua intenção não é provocar uma prova, mas destruir o valor espiritual de alguém que representava todo o povo diante do Criador. Josué aparece com vestes impuras, roupas inadequadas para a posição que ocupava. Nada nesse detalhe é acidental. O sacerdote deveria estar vestido com pureza, pois carregava sobre os ombros a responsabilidade de interceder pelo povo. Suas vestes manchadas expõem fragilidade, falhas, inadequações. É exatamente esse o terreno onde Satanás pretende agir, não sobre circunstâncias externas, mas sobre a condição interna do homem. Ele quer que a mancha seja argumento, que a sujeira seja sentença, que a falha seja justificativa para a condenação. Mas o que acontece em seguida desmonta qualquer possibilidade de que o acusador tenha vantagem. Deus não faz perguntas, não pede explicações, não permite que Satanás desenvolva um único argumento. A visão mostra o momento exato em que o Senhor o interrompe antes que qualquer acusação seja lançada. O Senhor te repreenda. Não há discussão, não há espaço para retórica, não há ambiente para negociação. O inimigo é silenciado de forma imediata, direta e absoluta. A autoridade divina cala a voz que pretendia atacar o sacerdote. E então algo ainda mais surpreendente acontece. Deus não apenas interrompe o acusador, ele age para restaurar aquilo que Satanás tentaria usar como prova. O Senhor ordena que as vestes sujas sejam retiradas, que as roupas indignas sejam substituídas. Ele declara que retirou o pecado, que limpou a impureza, que transformou vergonha em restauração. A visão revela anjos removendo as roupas manchadas e revestindo Josué com vestes novas, puras, dignas, sinal de autoridade renovada e identidade restaurada. Satanás permanece calado. Não porque desistiu, mas porque não pode atravessar a palavra que Deus pronunciou. Em Jó, o inimigo recebeu limites. Em Zacarias, ele recebeu silêncio. No primeiro encontro, Satanás tentou abalar a integridade de um justo. Agora, tenta destruir a dignidade espiritual de alguém marcado pela culpa. Mas em ambos os casos, Deus define o desfecho. Essa segunda aparição revela algo profundo. O acusador tem acesso limitado ao que está diante de Deus, mas não possui autoridade sobre o destino daqueles que ele escolhe restaurar. A impureza não vence quando a graça fala. A culpa não permanece quando o Criador decide limpar. E o inimigo não pode sustentar nenhum ataque quando o Senhor transforma aquilo que seria motivo de condenação em sinal de renovação. A visão termina com Josué vestido novamente, firme diante do anjo, e Satanás sem palavra alguma. A função do acusador está viva, mas sua influência está quebrada. Ele tenta atacar o homem, mas Deus responde com restauração. Ele tenta expor falhas,
mas Deus revela propósito. Ele tenta paralisar, mas Deus redefine o futuro. O segundo encontro não mostra apenas um sacerdote sendo defendido. Mostra o prenúncio do que viria depois da cruz, quando o acusador perderia o direito de aparecer diante de Deus. Em Jó, Satanás fala. Em Zacarias, ele é silenciado. Em Cristo, ele seria expulso. Depois dos encontros descritos em Jó e Zacarias, a Escritura permanece silenciosa sobre novas aparições de Satanás diante do trono. Esse silêncio revela uma mudança profunda acontecendo no mundo espiritual, como se o céu estivesse se preparando para encerrar uma rota antiga. Os dois episódios não são figuras isoladas, mas parte de um processo que caminha para um ponto em que o acusador já não teria permissão para surgir diante de Deus. Cada encontro revela algo essencial. Em Jó, Satanás surge para questionar a integridade de um justo. Em Zacarias, tenta destruir a dignidade espiritual de alguém marcado por culpa. Em ambos, ele aparece por permissão, não por autoridade. Sua presença nunca é soberana, sempre é tolerada. Ele não fala porque domina o ambiente, mas porque Deus permite que suas intenções sejam expostas. Esses momentos mostram um ser que ainda possui acesso, mas sem honra, restrito por limites que não controla. A Bíblia, porém, indica que essa tolerância tinha prazo. A missão de Cristo não é apenas terrena, ela altera estruturas espirituais invisíveis. Parte dessa transformação envolve o fim do papel do acusador diante do céu. A Escritura aponta para um momento específico em que esse acesso seria retirado, e Apocalipse 12 descreve isso de forma clara. Uma guerra nas regiões celestiais em que Miguel e seus anjos derrotam Satanás e o expulsam completamente do céu. A partir desse ponto, o inimigo perde o direito de aparecer no trono, perde a possibilidade de acusar, perde o espaço onde sustentava seus argumentos contra os homens. Essa expulsão é distinta da queda que Jesus mencionou, quando viu Satanás cair como um raio. Aquela queda foi a perda da glória original, a remoção da posição que ocupava como querubim. A queda descrita no Apocalipse é o fechamento da última porta, onde ele ainda podia se apresentar diante de Deus. Depois desse momento, Satanás já não possui acesso algum. Sua atuação se restringe à terra. Ele não formula acusações diante do céu, tenta fazê-las dentro da mente humana, distorcendo pensamentos para substituir a antiga estratégia. Quando Cristo se torna mediador, o acusador perde espaço. A culpa é cancelada, o pecado é tratado, a dívida é removida. O inimigo não pode sustentar acusações num ambiente definido pelo sangue do Cordeiro. É por isso que, após Zacarias, a Bíblia não registra nenhum outro aparecimento de Satanás diante de Deus. O ciclo estava se fechando. Com o acesso interrompido, a estratégia do inimigo muda. Ele já não tenta influenciar o céu, tenta influenciar o coração humano, criando dúvidas, insinuando mentiras, alimentando condenações internas. Mas nada disso altera o fato essencial. O céu não o recebe mais. O acusador não fala diante do Criador. Sua voz não ecoa no trono. Ele perdeu não apenas uma posição, mas um lugar que jamais será devolvido. Este capítulo prepara o terreno para o próximo, onde veremos não apenas a perda do acesso, mas o destino final daquele que tentou sustentar sua existência, acusando os filhos dos homens diante de Deus. A história do acusador se aproxima do fim.
A expulsão definitiva de Satanás do céu não encerra apenas uma era espiritual. Ela revela o destino final daquele que, por séculos, tentou sustentar sua existência em cima da acusação e do conflito. A Escritura não mostra um inimigo derrotado de imediato, mas um ser que, ao perder acesso ao trono, passa a agir movido por desespero. O Apocalipse descreve essa fase com precisão. Quando o acusador é lançado para a terra, ele age com intensidade porque sabe que lhe resta pouco tempo. Essa frase ilumina a natureza do inimigo após sua queda final. Ele continua agindo, mas sem autoridade celestial. Confunde, mas não acusa diante de Deus. Gera medo, mas não define destino. Sua força se torna ruído, sua voz, fragmento. Ao ser expulso, Satanás não perde apenas um lugar, perde a posição jurídica que sustentava sua função espiritual. A acusação era seu principal meio de atacar o homem, mas quando o céu deixa de recebê-lo, essa estratégia se torna inviável. O sacrifício de Cristo redefine completamente o ambiente espiritual. O perdão substitui a culpa, a intercessão substitui o ataque, a graça substitui a condenação. O inimigo já não tem onde sustentar suas palavras, pois o sistema que permitia que elas fossem apresentadas diante de Deus foi desmontado. Ele é lançado para fora não só por derrota, mas porque sua função deixou de existir. A narrativa bíblica então muda de foco. Não vemos mais Satanás tentando aparecer diante do trono, pois não há mais ambiente para sua presença. Ele passa a surgir apenas em contextos de oposição direta na terra, tentando influenciar decisões humanas, distorcer percepções, corromper caminhos. Seu campo agora é limitado. Sua atuação depende de engano, não de autoridade. Ele não se apresenta diante de Deus para acusar. Tenta convencer o homem a se acusar a si mesmo. Ele trabalha no interior, tentando que a mente humana repita as palavras que ele já não pode pronunciar no céu. Após sua expulsão, a Bíblia mostra que ele preserva apenas uma parcela do que um dia teve, a capacidade de enganar. O texto chama isso de o poder da mentira. Ele não conquista pela força, mas pela distorção. Não domina pelo ataque explícito, mas pelo sussurro, capaz de alterar percepções. E isso explica por que o conflito espiritual se desloca do céu para o coração. A batalha, agora, é travada na consciência, nos pensamentos, nos medos que ele tenta inflamar. Essa estratégia surge porque o caminho antigo foi definitivamente destruído. O céu já não o recebe. Então, ele tenta encontrar lugar na mente humana. A Escritura também revela a etapa final de sua queda. Depois de sua expulsão do céu, depois de sua atuação restrita à terra, depois de influenciar nações e perseguir aqueles que seguem o Cordeiro, seu destino é selado. O livro do Apocalipse descreve o fim do acusador como algo inevitável e definitivo. Ele será lançado no lago de fogo, onde não existe trono, função, voz, memória ou retorno. Sua existência, marcada por orgulho, acusação e engano, termina numa região destinada a conter tudo aquilo que se opõe à luz. Ele não governa o destino final, ele é levado até ele. Esse destino encerra a trajetória iniciada muito antes da humanidade existir. O querubim que um dia foi coberto de pedras preciosas, o ser que caminhava entre chamas santas, aquele que desejou elevar seu trono acima do de Deus, termina sem lugar na criação divina. Sua queda é completa, sua presença é anulada.
Sua história perde força diante de uma realidade que não pode ser contestada. Deus encerrou o espaço onde sua voz encontrava eco. A importância desse capítulo não está apenas no destino do acusador, mas na compreensão de que o conflito espiritual tem direção. A expulsão de Satanás do céu, a vitória do Cordeiro, o momento em que sua voz deixa de ressoar diante do trono. Tudo isso mostra um Deus que não apenas governa, mas conduz a história com precisão. O mal não avança de forma aleatória. Ele é contido, restringido e conduzido ao seu fim. O capítulo final da história do acusador revela que o silêncio que começou em Zacarias não foi acaso. Era o início de algo maior. Era o prelúdio da expulsão definitiva. Era o anúncio de que o céu jamais voltaria a ser palco para sua voz. O trono não ouvirá suas palavras novamente. E com isso, a história que começou com 2 encontros proibidos caminha para a realidade de um universo onde o acusador não tem mais acesso, nem função, nem lugar. A história das 2 aparições do acusador não termina nos encontros, nem nas quedas, nem nos julgamentos que moldaram o céu e a terra. Ela termina no silêncio, no espaço onde nenhuma voz inimiga atravessa, onde nenhum argumento levanta sombra, onde o trono permanece sem ser desafiado. Depois da expulsão, o céu não voltou a ouvir o som que um dia ecoou diante do Altíssimo. A rota foi encerrada. O acesso apagado da história espiritual do universo. O acusador, que antes buscava espaço entre os justos para tentar destruir sua integridade, agora vaga sem trono e sem audiência. Antes falava para questionar a fé, agora sussurra para distorcer a consciência. Mas seu eco não atravessa o véu. O céu não responde. O céu não o recebe. Aquele que um dia subiu para acusar agora se encontra fora de toda a rota que um dia tentou usar para se opor à luz. E enquanto o inimigo perde voz, o Filho permanece como mediador eterno. Suas palavras não ferem, sustentam. Sua presença não acusa, restaura. E é por causa desse sacrifício que a antiga entrada foi fechada e o mundo espiritual passou a respirar um silêncio que o acusador não pode romper. O fim dessa história não é barulho, é quietude. Uma quietude que guarda o que foi revelado e ecoa aquilo que não precisa ser dito, porque diante do trono, a única voz que permanece é a do Deus que cala o acusador e guarda o seu povo no silêncio sagrado.